que é derivada parcial? O que significa geometricamente dizer que a gente está derivando em relação a x ou derivando em relação a y de uma função de várias variáveis? Nesse vídeo a gente vai trabalhar essa ideia geométrica de derivada parcial e também calcular a derivada parcial de uma função de duas variáveis. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. A gente vai começar aqui relembrando o que significa geometricamente a derivada de uma função de uma única variável. Então a gente tem um gráfico. Esse eixo aqui, que é o eixo x, ele representa o domínio da minha função. E esse outro eixo aqui, a imagem da minha função. Então, se eu marcar um ponto sobre esse gráfico aqui em azul, a gente vai ter para esse x um y associado. E aí a gente pode traçar uma reta que é tangente a essa curva, mas que passa por esse ponto xy, né? X, f de x. E essa reta aqui, ela tem uma inclinação e essa inclinação a gente chama de derivada da função. A gente pode usar tanto essa notação aqui, f', quanto essa. Essa é mais visível, essa está dizendo, ó, estou fazendo uma derivada de f em relação à variável x, que é a variável da nossa função inicial. E essa notação aqui, ela é mais eficiente agora para quando a gente vai falar de derivadas parciais. E a gente vai estender essa ideia. O problema agora é que a gente não vai ter mais um domínio que é uma reta, e sim um plano ou um espaço, né? Eu vou trazer aqui só uma interpretação em R2, porque a gente consegue desenhar o gráfico em R3. Se a gente tiver um domínio maior, por exemplo, R3, R4, a gente já não tem mais a visualização gráfica do que significa a função. Então, olhando agora aqui para R2, a gente vai fazer a construção da ideia gráfica e também calcular as derivadas, mas a gente pode estender para qualquer número de variáveis. Eu já marquei um ponto aqui, esse ponto em laranja, sobre esse gráfico, e aí a gente vai ter que fazer uma analogia com o que aconteceu lá com o limite. Com o limite de uma função de uma única variável, a gente tinha apenas duas direções de aproximação. Quando a gente vai para limite de várias variáveis, a gente tinha infinitas direções de aproximação. E aqui para a derivada acontece algo similar. Quando a gente tem uma função de uma única variável, a gente tem uma única reta tangente à função e que passa pelo ponto. Quando a gente vai para funções de várias variáveis, a gente vai ter uma infinidade de retas tangentes ao gráfico, a essa função, que passam por esse ponto. E aí a gente perde um pouquinho essa noção, né? Mas que direção agora eu vou pegar, né? Qual reta tangente que eu vou pegar para entender qual que é a inclinação dessa reta. E aí a gente escolhe duas direções bem específicas, a direção x e a direção y. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar o que acontece quando a gente fixa a direção x, ou seja, o x ele não vai variar, quem vai variar é apenas o y. Então é como se a gente estivesse pegando um x igual a alguma coisa, um valor específico que está associado com esse ponto aqui, e vai traçar um plano que é paralelo ao plano YZ, dessa forma aqui. Então, a gente percebe que esse plano corta essa superfície, corta o gráfico dessa função e gera uma interseção. E é olhando sobre essa interseção que a gente vai tirar o conceito de derivada. Então, aqui eu tenho o nosso gráfico, já sem aquele plano, só olhando aqui para esse corte que ficou essa representação em preto. Percebo que ele passa sobre o ponto que eu já tinha especificado antes. E a minha reta tangente que eu vou escolher é uma reta tangente que também está sobre aquele plano, tá? Eu vou representar ela aqui. E essa inclinação a gente chama de derivada parcial de f em relação a y. Ou seja, eu não consegui analisar todas as retas tangentes a esse gráfico que passam por esse ponto, mas eu achei uma que é parcial. Então, nessa direção, eu consigo achar a inclinação dessa reta tangente específica. E por que que isso representa a derivada parcial de f em relação a y? O nosso x foi fixado. Quem ficou livre, quem ficou variando foi o y, por isso que é a derivada parcial de f em relação a y. Se a gente projetar isso lá no plano yz, a gente vai ter como se fosse algo bidimensional e a gente vai ver que o domínio vai ser o y e a imagem vai continuar sendo z. Então, a gente vai ter a derivada de f em relação a y. Esse símbolo aqui de derivada parcial precisa ser diferente do outro símbolo de derivada, porque a gente pode ter uma função
que dependa da variável y e não ser uma função de várias variáveis. Então, quando eu coloco esse símbolo, eu estou especificando que essa função aqui, mesmo sem saber quantas variáveis ela tem, ela é uma função que não tem só uma, mas várias variáveis, e eu estou derivando na variável y. E agora, usando a mesma ideia, a gente vai fazer a derivada parcial de f em relação a x. Só que nesse caso, quem está sendo fixado é o y. Então, eu vou fazer um corte através de um plano y igual a algum valor, e esse plano ele vai ser paralelo ao plano xz. E vai fazer uma interseção da mesma forma, passando por aquele ponto que eu já tinha especificado lá no início. A gente traça a reta tangente a essa curva passando por esse ponto, e a inclinação dessa reta tangente, então, é a derivada parcial de f em relação a x. O y ficou fixado e o x é que ficou variando nesse caso. Mas a ideia de inclinação da reta tangente continua sendo a mesma, só que aqui a gente especificou qual que é a direção. A gente não pegou todas as retas tangentes, a gente pegou só aquelas direções que mais nos interessam, que é paralelo ao plano xz e a direção que é paralelo ao plano yz. E a definição formal disso, né, da mesma forma que a gente fazia para derivadas, é usando o limite. Só que a gente tem duas variáveis agora. Então, quando eu quero falar da derivada parcial de f em relação a x, eu vou acrescentar aquele h que aparecia apenas na variável x. E quando eu quero uma derivada parcial de f em relação a y, eu acrescento o h na variável y. E essa é a definição muito similar que a gente já tinha. Essa notação é uma notação bem usual, tá? Mas existem outras notações, que é f de x, né? Então, eu estou dizendo que a função f está sendo derivada em relação a x. Essa outra notação também, que diz que é a derivada em relação a x da função f. E aí, o y também usa a mesma linha de raciocínio. Então, só especificar. Aqui é super importante a gente especificar a variável que a gente está derivando em relação a x, em relação a y, para a gente saber, porque muda a derivada conforme a variável que a gente está usando. Agora que a gente já entendeu a ideia de derivada parcial como uma inclinação de reta tangente também, como a gente já tinha estudado antes para derivada, e entendeu como é que funciona a definição, a gente vai resolver um exercício usando derivadas parciais. Aqui, a gente pode usar a definição de limite para calcular a derivada parcial, mas a gente já tem todas as regras de derivação, e todas aquelas regras de derivação continuam valendo aqui para derivadas parciais. A gente só precisa tomar cuidado em relação a qual variável a gente está derivando. Então, eu peguei essa função aqui, 3x² menos y³ mais x² vezes y mais 3. E como essa função tem duas variáveis, a gente vai fazer as derivadas parciais de f em relação a x e de f em relação a y. Se é uma função de três variáveis, a gente vai ter três derivadas parciais, em relação a x, em relação a y e em relação a z, que seria a terceira variável. O número de derivadas parciais de primeira ordem vai ser igual ao número de variáveis. E, basicamente, para fazer essas duas derivadas parciais, a gente vai usar essas três regras de derivação. Vou começar aqui de baixo para cima. Derivada de constante é zero. Quando eu tenho uma constante vezes uma função e eu quero derivar, eu mantenho a constante e derivo apenas a função. Lembrar dessa diferença, né? Derivada de constante sozinha é zero, derivada de constante vezes uma função, a gente mantém a constante e deriva a função. E como aqui aparecem potências, a gente vai usar a regra da potência também, que a derivada de 1 na n é n1 na n menos 1 vezes u'. Mas, em geral, como a gente vai ter o x na n ou u na n, esse u' vai sumir, vai virar 1. Derivada parcial de f em relação a x. A gente vai derivar esse termo normalmente. Qual que é a derivada de 3x²? Usando a regra da potência, né? E usando aqui a regra do produto de constante vezes função. O 2 vai vir para frente, vai multiplicar por 3, vai ficar 6x. A derivada de f em relação a x de um termo que só tem x faz normal, como se estivesse fazendo a derivada de uma função de uma única variável. Porém, agora a gente tem esse y ao cubo. A gente está derivando em relação a x, ou seja, o y é constante, o y é fixo.
Então, quando a gente for derivar em relação a x e tiver um y, a gente vai tratar ele como se fosse constante, como se fosse um número. E a derivada de constante é zero. Então, a derivada de y ao cubo em relação a x é zero. Aqui a gente tem um produto de x quadrado vezes y. E aí pode ser que a gente pense, não, vou ter que usar a regra do produto porque tem uma multiplicação. Mas essa multiplicação é de um x, eu estou derivando em relação a x, vezes um y. E esse y é constante em relação a x quando a gente está falando de derivadas parciais. Portanto, a gente vai manter ele e derivar o x quadrado. Derivada de x quadrado é 2x e o y ficou ali porque ele é constante quando eu estou derivando em relação a x. Ele se comporta como constante quando eu estou derivando em relação a x. Derivada de constante, zero. Então, fechou. A derivada parcial de f em relação a x é 6x mais 2x vezes y. E a derivada parcial em relação a x pode depender de y sem problema nenhum. Agora, a derivada parcial de f em relação a y, a gente vai fixar o x que é constante e a gente só vai fazer a variação ali no y. Então, quando eu olho aqui para o 3x quadrado, não tem y. Não tem o que eu derivar alguma coisa com y, é constante em relação a y. Portanto, zero. A derivada agora é de y ao cubo. 3y ao quadrado, com o sinal de menos que já tinha. E se a gente for olhar agora para esse termo aqui, agora eu vou fixar o x quadrado e vou derivar o y. O x quadrado que é constante em relação a y, quando estou derivando a função em relação a y. Então, vou manter o x quadrado e derivo y. Derivada de y é 1, então fica apenas x quadrado vezes o 1. A derivada de 3, de novo, vai ser zero, né? Porque é constante, não depende nem de y nem de x, então nos dois casos zerou. E para a gente finalizar, é só fazer aqui, só tirar esses zeros, vai ficar menos 3y ao quadrado e x quadrado vezes 1, que é x quadrado. Para seus derivados parciais, é preciso identificar em qual variável a gente está fazendo. Isso é crucial. E o resto a gente vai usar as regras de derivação que a gente já conhece lá de derivada para funções de uma única variável. E com isso, então, a gente finaliza esse vídeo com essa ideia inicial do que é derivada parcial, o que significa, né? Então, continua sendo a inclinação de uma reta tangente. E ainda trago a ideia do como a gente vai resolver derivadas parciais usando também as mesmas técnicas de derivação que a gente já usava antes para derivada de funções de uma única variável. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.